Boa tarde! O tema do nosso grupo é aborto recorrente. O nosso grupo é composto por Gabriel Pessoa, Gabriela Fusti, Manuela Ritieri, Maria Eduarda Miranda, Matheus Zic, Miguel Ângelo, Pedro Henrique, Rayane Camille, Ricardo Lima, Tainara Ketley e Verônica Isabel. Nosso trabalho foi dividido em 6 partes. Primeiro a gente vai falar um pouco da definição sobre o aborto recorrente, depois a relação com a embriologia, as causas, os tratamentos, a relação com a enfermagem e as referências que a gente utilizou para o trabalho. Primeiramente, vamos falar sobre a definição do aborto espontâneo recorrente. Ele é caracterizado como a perda de 3 ou mais gestações, comumente referente até a 20ª semana de gestação. A gente pode dividir o aborto recorrente em 2 categorias. O aborto recorrente primário, que é aquele que a mulher não tem registro de gestação viável e que tem apresentado 3 ou mais abortos consecutivos com o mesmo parceiro. E o aborto recorrente secundário é aquele que a mulher apresenta pelo menos uma gestação viável e que tenha evoluído além da 20ª semana, mas que tenha tido 3 ou mais abortos consecutivos com o mesmo parceiro. No Brasil, o aborto recorrente afeta aproximadamente 5% dos casais férteis, que dá aproximadamente cerca de 1 milhão de casais. Agora, vamos relacionar o aborto recorrente com a embriologia. Os abortos recorrentes são uma preocupação significativa na saúde reprodutiva. Diversas causas têm sido associadas a essa condição, algumas amplamente aceitas e outras ainda em investigação. A embriologia, ciência que estuda o desenvolvimento do embrião desde a fecundação até o nascimento, ajuda a compreender melhor essas causas. Aqui, a gente trouxe as principais causas do aborto e a gente separou em 3 categorias: as causas maternas, as causas fetais placentárias e as causas paternas. As causas maternas podemos ver as anormalidades uterinas cervicais, anormalidades cromossômicas genéticas, os distúrbios crônicos não controlados como diabetes e hipertensão, infecções virais e bacterianas, fatores ambientais como tabagismo, exposição a produtos químicos, fatores psicológicos e os fatores autoimunes. As causas fetais placentárias podemos ver anormalidades genéticas cromossômicas fetais e as doenças crônicas placentárias, como lúpus e hipertensão arterial. E as causas paternas são as anormalidades no esperma e a idade avançada paterna, acima de 35 anos. Com isso, podemos ver que as causas maternas são muito mais diversas em relação às causas fetais e placentárias e às causas paternas. Aprofundando um pouco mais nas causas do aborto, nós podemos falar sobre as anormalidades cromossômicas dos genitores, que representam 2 a 4% das perdas gestacionais de repetição. Os tipos principais dessas anormalidades são translocações recíprocas compensadas, que é em torno de 50%, translocações robertsonianas, que são em torno de 25%, e a síndrome de Klinefelter, que é o mosaicismo do cromossomo X, que é em torno de 12%. Outros fatores que podem ser causas do aborto são fatores imunológicos, como por exemplo o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma condição associada à autoimunidade. Além disso, também temos os anticorpos antifosfolipídicos, que são anticorpos que se ligam a proteínas plasmáticas transportadoras de fosfolipídios. Pacientes com perdas gestacionais espontâneas repetidas têm alta frequência desses anticorpos em seus organismos. Outros fatores são fatores anatômicos. Anormalidades do trato genital são frequentemente implicadas em abortos. Estudos revelam que 15% das mulheres com 3 abortos ou mais consecutivos possuem algum tipo de anormalidade uterina. Dentre elas, a gente pode citar anomalias uterinas adquiridas, como por exemplo a síndrome de Asherman, que é causada pela destruição extensiva do endométrio devido à curetagem uterina ou procedimento de ablação.
Também temos os leiomiomas uterinos, que são tumores benignos comuns em mulheres de idade mais avançada, podendo causar abortamentos, especialmente quando estão próximos ao sítio de implantação da placenta. Outro tipo são as anomalias congênitas do trato genital, que são causadas por malformações ou fusões anormais do ducto mülleriano. Incluem nessas anomalias úteros unicornos, bicornos e septados. E para esclarecer um pouco mais essas anomalias do ducto mülleriano, a gente trouxe esse gráfico que mostra que a cada uma em cada 200 mulheres possui algum tipo de anomalia. Dentre essas anomalias, o útero bicorno e o útero septado são as mais prevalentes, e eles apresentam um índice de perda gestacional girando em torno de 40% a 70%. Além dessas causas, que a gente sabe exatamente o que aconteceu, nós temos as causas suspeitas, são aquelas que a gente não tem total certeza do que aconteceu durante a gestação ou com o feto. Dentre elas a gente pode citar a autoimunização, que é a reação imunológica materna da mãe contra o embrião, distúrbios endócrinos, a gente tem que lembrar que durante a gravidez está tendo um boom hormonal no corpo da mulher, e aí pode acontecer ali algum desequilíbrio hormonal que afeta a gravidez. Também temos que levar em consideração toxinas ambientais, que a mãe pode ter exposição a alguma substância nociva durante a gestação. Pode acontecer também infecções diversas que durante o período de 9 meses que podem prejudicar o desenvolvimento embrionário. E mediante a essas causas citadas, possuem alguns tratamentos que atualmente são prescritos, como a imunização com linfócitos paternos para casais submetidos ao crossmatch com resultado negativo, ou seja, a ausência de anticorpos maternos direcionado contra antígenos leucocitários paternos. Também tem os corticosteroides para pacientes com evidências de atividade autoimune, como a positividade do fator antinúcleo ou dos anticorpos antitireoide. Também, por último, tem a imunoglobina endovenosa para mulheres com aumento do percentual de células NK citotóxicas em sangue periférico ou para casos de não conversão do crossmatch quando realizada a ILP. Também é importante citar que a imunização com os linfócitos paternos é talvez o tratamento mais controverso em toda a imunologia reprodutiva. Além da indução dos anticorpos bloqueadores, como já foi citado, ela poderia induzir algum tipo de imunomodulação, em termos de atividade de células NK e do equilíbrio de citocinas TH1 e TH2. É essencial também comentar que os tratamentos para essa condição ainda necessitam de maiores pesquisas, pois muitos deles ainda se baseiam em teorias de causas diversas, causas essas que ainda não se sabem todas e como afetam a gestação, mas as evidências de que o sistema imune e suas alterações são absolutamente importantes, em muitos casos de infertilidade, são cada vez mais fortes. E além disso, etiologias multifatoriais e a ausência de obrigatório compromisso com o resultado positivo, pois o tratamento pode simplesmente dar errado, como se sabe, fazem com que a reprodução humana seja um campo muito vulnerável a experimentos, novas práticas e técnicas alternativas, tanto clínicas como laboratoriais. Nada há de errado com isso. O problema existe quando tais práticas perdem um caráter científico e passam a ser indiscriminadamente adotadas como condutas estabelecidas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o papel dos profissionais de enfermagem quando se trata aí da questão do aborto. A enfermagem, ela tem ali como alicerce o cuidado integral do ser humano. O profissional da área, de acordo com o Código de Ética Profissional, deve se basear ao cuidado nos direitos constitucionais da pessoa. E a respeito disso, fica claro que o cuidado humanizado deve ser o norteador das intervenções realizadas ali pelo enfermeiro. Essa afirmativa, ela corrobora com a descrição do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, sobre a liberdade de escolha, a dignidade e tratar sem distinção de classe social, geração, etnia, cor, crença, religiosidade, cultura, incapacidade e deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição
social. E na situação do abortamento, o enfermeiro ele deve principalmente ter um olhar individualizado, pois ele deve criar um ambiente de escuta, permitindo que os profissionais tenham uma conduta mais próxima da realidade delas, fazendo com que as projeções de seus próprios desejos e conflitos sejam menores. Promover também a organização, buscando um ambiente acolhedor e confortável, em que tenha profissionais qualificados e comprometidos com a qualidade do cuidado. Saber também identificar os momentos de introspecção, que são necessários para a elaboração da situação vivida. O cuidado, basicamente, ele implica que o profissional ele desenvolva relações com essas mulheres, respeitando-as enquanto sujeitos, com frustrações, expectativas e sonhos. E esse foi o nosso trabalho sobre o aborto espontâneo recorrente, e eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e ao professor Henrico.